Boa tarde. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o nosso blog, sobre a arquitetura de von Neumann. Para começo de conversa, tipo, você já pensou assim, como surgiu computadores, como que eles foram tipo, um negócio gigantesco, um negócio pequenininho, que é o que a gente conhece hoje? Se não, bom, a gente vai falar um pouquinho sobre os primeiros passos de como foi a arquitetura de von Neumann, como isso ajudou, assim, para ter o que a gente tem hoje. Mas, primeiramente, o que é a arquitetura de um computador? A arquitetura de um computador é basicamente tipo um campo que dedica a estudar o seu próprio seu funcionamento, definindo como que a máquina executa informações, conversa com outros dispositivos e acessa dados. Bom, mas quem que foi von Neumann, né, que criou essa arquitetura? Ele foi basicamente um matemático nascido na Hungria e seu trabalho, tipo, além de ter tido influência na teoria quântica, na teoria dos jogos, economia e tudo mais, ele também ele pensou num outro jeito de mexer com computadores, com uma unidade de processamento no centro de tudo e uma memória que vai armazenar dados e programas. Essa é a arquitetura de von Neumann. Foi, obviamente, em homenagem ao seu nome. E agora, como é que era, tipo, antes dessa arquitetura existir? Existiu a máquina de propósito geral, que era o ENIAC. Como que elas funcionavam? Elas basicamente, você podia programar ela, só que era fisicamente, e os dados eram por meio de cartões perfurados, o que era muito bom para a época, só que também era muito difícil de trabalhar, porque era trabalhoso, muito fácil de errar. Então, tipo, a ideia dele de criar um negócio que era mais fácil de funcionar a memória e tudo mais, foi o que ajudou a criação dessa arquitetura. Bom, e agora, qual que foi a ideia dele? Ele introduziu um conceito de programa armazenado. E o que isso significa? É, tanto, tanto os dados como as instruções vão ser armazenados na memória. Então, e de forma binária, simplificando o design de como vai ser. E a base dessa arquitetura é a própria CPU, que é a unidade de processamento geral, que tem todos os computadores atualmente. Além tipo, da memória, dispositivos de entrada e saída, que vão ser descritos um pouco mais para baixo do site. E em 1945 foi construído seu primeiro computador com a primeira máquina de von Neumann, basicamente, aplicando a ideia dele. Bom, agora eu vou falar sobre os componentes da máquina de von Neumann. Bom, como o programa é uma sequência de passos que são as instruções, ela é separada em várias partes, como CPU, memória, entrada e saída, e também os barramentos, que servem basicamente como os caminhos que ligam todas as coisas. Bom, primeiramente a gente tem a ULA, que é a Unidade de Lógica e Aritmética. Ela basicamente realiza operações matemáticas e lógicas. A matemática sendo mais, menos, e vezes, dividido, e lógica sendo tipo AND, OR, entre outros. Bom, basicamente ela vai acabar recebendo sinais de controle que são criados pela unidade de controle e vai realizar a operação desejada. Bom, agora, a unidade de controle, como eu acabei de dizer, ela vai gerar sinais de controle que vai definir o que você quer fazer em cada componente. Sendo que a ULA e a unidade de controle são elementos que compõem a própria CPU, que é o processador que nós temos em todos os computadores atuais. Bom, agora vamos falar um pouco da memória. A memória da arquitetura de von Neumann armazena tanto as instruções quanto os dados. Então, o acesso a essa memória para buscar comandos ou também dados acontece da mesma maneira, utilizando um caminho comum. E isso faz com que essa memória seja endereçada por posição, ou seja, tanto os dados quanto as instruções que você quer são armazenados na memória, são armazenados em ordem. Então é muito mais simples de implementar, porque acaba sendo muito mais eficiente também. Agora, entrada e saída, o que é um dos mais simples, é basicamente como que o computador vai se comunicar com o meio externo e tudo mais. Sendo, tipo, por exemplo, dispositivos de entrada, os mais atuais, por exemplo, teclado webcam, e de saída sendo tela, dispositivo de som, que é o que a gente tem atualmente. Bom, mas os principais foram esses. Só que também nós temos os barramentos, que basicamente são os caminhos que vão ser transferidos entre a CPU, memória, entrada e saída, que são separados em três partes. No caso, o de controle, que é para sinais de controle, o de endereço, que é o endereço de memória e tudo mais, e o de dados, que transfere os dados, com valores e instruções. Aqui nós também temos os registradores, que é um tipo especial de memória que é muito veloz, só que ele acaba tendo uma capacidade bem menor, ele é bem menorzinho. Porém, e também, tal qual o barramento, ele é separado em outras partes.
como de propósito geral, que é utilizado pela ULA para realizar as operações, os de memória, que servem para acessar a memória principal, do contador de programa, que ele vai apontar para a próxima instrução, tipo qual que é o endereço da próxima instrução que será realizada, e o de instrução, que basicamente vai armazenar a instrução que acabou de ser buscada. Mas agora, como funciona o processador por dentro? E isso acontece por meio do ciclo de instrução. Por meio da unidade de controle, os sinais de controle que ela envia vai acabar comandando as operações através de um ciclo que é o ciclo de instrução. Esse ciclo de instrução possui 3 etapas, que é a de busca, decodificação e execução. Primeiramente, a busca ela obtém a próxima instrução a ser executada por meio do contador de programa, que vai acabar armazenando esse endereço da próxima instrução. Depois, a unidade de controle vai usar esse endereço para carregar no registrador de instrução, que é a instrução atual. Então, depois disso, o contador de programa vai ser incrementado para apontar para a próxima instrução. E é isso. Basicamente, busca a instrução e depois armazena no registrador de instrução. Depois, nós temos decodificação, que vai basicamente decodificar a instrução que será utilizada por meio da unidade de controle. Vai analisar o que eu devo fazer. Se vai ser uma adição e tudo mais, e também os operandos que a gente vai acabar utilizando. Por último, nós temos a execução, que é a execução da instrução que você quer. Numa aula vai somar os negócios, e se for tipo transferência de dados, vai pegar um dado de um e vai botar em outro lugar. Aqui nós também temos um desenho, assim, só para registrar, tipo, para mostrar como funciona. E por que essa arquitetura é muito boa? Bom, em resumo, é por causa de três grandes pontos, que é o conceito de programa armazenado, que as instruções e os dados vivem juntos na memória. Isso acaba tornando o computador em uma máquina de propósito geral. Em sequência, a execução sequencial, que é basicamente o ciclo de execução tem uma ordem. E por causa do contador de programa, que governa essa sequência, simplifica muito o seu funcionamento. E por último, mas não menos importante, nós temos que ele é muito flexível e versátil, por causa do programa armazenado. Então, o próprio computador se adapta ao que você precisa. Se for editor de texto, vai ser uma ferramenta de edição de documentos. Então, basicamente, a função dele vai ser definida pelo software que você quer utilizar. Apesar de todos os pontos positivos, a gente tem algumas limitações. E como todos os barramentos eles acabam sendo compartilhados entre os componentes, isso pode acabar criando gargalos, porque você tenta passar muitas informações assim ao mesmo tempo, isso acaba não sendo possível. Que, como é dito aqui embaixo, porque o uso que entre a CPU e a memória, ela não consegue, ela precisa esperar para a CPU buscar um valor, ela precisa esperar que uma instrução seja realizada para depois fazer a outra. Então, isso acaba atrasando a execução e possui um nome que é o gargalo de von Neumann. E, esse gargalo, com o tempo, foi ficando cada vez mais evidente, por causa da diferença de velocidade entre os componentes, como é visto aqui nesse gráfico. Que com o tempo, a performance da CPU subiu muito mais do que a da memória. Isso acaba criando um gargalo cada vez maior. Para minimizar esses gargalos, foram implementadas soluções modernas, como, por exemplo, as memórias cache, que criam subconjuntos da memória principal para aumentar a velocidade de acesso aos dados, e também estratégias como pipelines e arquiteturas superescalares, que basicamente realizam as instruções de forma paralela para aumentar a sua velocidade. Por fim, estudar o legado de von Neumann não é simplesmente olhar para o passado e ver algo que não é mais utilizado, porque o conceito de programa armazenado dele foi o principal para o desenvolvimento das tecnologias até hoje, porque ele criou as máquinas de propósito geral programáveis por meio de código. Então, tudo que nós temos hoje é por causa da base que ele criou há muito tempo atrás. Por isso que é importante estudar isso. E aqui no fim nós temos as referências e a nossa base teórica.